Eu admito que já não dou aulas, no outro dia quebrei esse jejum de 1 ano e meio, quase 2 anos, com uma ida furtiva para dar uma aula de Direito Administrativo, estava com saudades. Eu vou, sempre que posso, ver o meu gabinete na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e apareci mais ou menos surpreso e dei uma aula. Mas já lá vão muitos meses e, portanto, estou a perder um pouco a prática. Tenho prometido uma aula que será daqui por 1 ano, quando estiver praticamente a atingir o limite de idade, em 12 de dezembro de 2018, e depois na minha faculdade só será possível ensinar até aos 80 anos, a partir dos 70 até aos 80, em cursos de mestrado e de doutoramento. O que não é o mesmo para quem está habituado a falar para 200, 300, 400 alunos. Na minha saudação, eu naturalmente abarco-vos a vós, mas abarco também aqueles jovens que vejo ali de longe e que estão resistentes lá longe, no agradorismo e na horta. Mas lá longe, mas cá perto também. Agradeço a referência, que essa agradeço como Presidente da República e como português, que é aquela que fizeram da solidariedade em relação às vítimas da tragédia da última semana e meia. Mas quem vos vai falar aqui, sobretudo, é o professor. Naturalmente, não esquecendo que é Presidente da República, mas é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E como vos digo, sendo essa a minha vocação natural, a minha vocação primária e, digamos, a paixão da minha vida. Ora bom, quando o Sr. Reitor, magnífico Reitor, o saúdo, especificamente, e na sua pessoa, saúde esta universidade. Quando me convidou para aqui vir, e sobretudo me deu um tema, e quando um reitor dá um tema, um professor cumpre. No âmbito da sua liberdade académica, depois disserta ou trata de forma diferente, mas deu-me o tema, o Atlântico. E virei falar do Atlântico. Eu tinha preparado um texto sobre o Atlântico, mas decidi subverter o texto e, portanto, improvisar sobre o Atlântico. As melhores aulas são sempre aquelas que se baseiam numa ideia força, mas que depois são recriadas no momento em função de dados do momento. E então pensei falar-vos do Atlântico num paralelo entre aquilo que foi a saga portuguesa e o que foi a importância do Atlântico em termos globais na história da humanidade. Não vamos para a Antiguidade Oriental, comecemos na Antiguidade Ocidental. O centro do mundo de então era o Mediterrâneo. Mesmo as civilizações ditas da Antiguidade Oriental, porque não se conhecia a realidade que hoje se conhece, que era a realidade da Ásia Oriental Extrema, não se conhecia, da Ásia Extrema, todas essas civilizações rodeavam o Mediterrâneo. E assim foi naturalmente com aquilo que se chama a Antiguidade Oriental Próxima, assim foi com a Grécia, assim foi com o contributo helenístico, assim foi com Roma, que se expandiu depois para cobrir uma parte da Europa continental e quase que aflorar as ilhas adjacentes britânicas. Mas cabe-nos a nós portugueses, ou coube-nos a nós portugueses, mudar o paradigma, mudar o centro do universo, no que fomos seguidos pelos castelhanos, na altura, não havia Espanha ainda, havia Castela, já não havia Leão, mas havia Castela, no que fomos seguidos por eles, convertendo em centro do mundo o Atlântico. É verdade que não ficámos pelo Atlântico. É verdade que seguimos para além do Atlântico. Começámos timidamente na primeira dinastia, com uma navegação de cabotagem ao longo da costa. Depois, na passagem para a segunda dinastia, passámos ao norte de África e depois fomos percorrendo a costa da África. E depois sabem o que foi a nossa expansão através dos oceanos para chegar aos diversos continentes. Mas o Atlântico ficou a ser o centro do globo. E ficou a ser o centro do globo, portanto, a partir do século XV e até ao século XX. Durante 5 séculos, malgrado a importância, obviamente, do Índico, malgrado a importância progressiva do Pacífico, o que é facto é que o Atlântico era o centro do mundo. Era o centro do mundo por várias razões. Primeiro, porque lá estava a Europa
com todo o seu peso e a sua importância, de tal forma que a Grande Guerra, cujos 100 anos evocamos para o ano do termo da Grande Guerra, foi uma guerra europeia, como tinham sido os principais conflitos conhecidos no Ocidente, eram conflitos na Europa. Aliás, muitas vezes dentro da Europa continental, outras vezes opondo as potências, já então as potências continentais e as potências marítimas. Mas o que é facto é que era o centro do mundo, porque aí estava a Europa, de um lado, mas estavam também as Américas do outro, nomeadamente a América do Norte, e na altura ainda não era muito significativo, mas obviamente também estava a África e a América do Central e a América do Sul. Com o período que separou a Primeira Guerra, a Grande Guerra, da Segunda Guerra, dir-se-ia que o Atlântico deixaria de ser o centro do mundo. Não deixou. Pelo contrário, foi vital na Segunda Guerra. Foi vital porque os Estados Unidos da América entraram na guerra. Numa certa fase da guerra, deixaram de ter a posição isolacionista da Grande Guerra e envolveram-se, depois de um processo de grandes pressões e hesitações, porque a sociedade americana é atravessada desde os primórdios por correntes opostas, uma intervencionista no mundo e outra isolacionista, acabou por vencer a corrente intervencionista. E vencendo a corrente intervencionista, para os americanos, e sabem bem isso, como aconteceu, a intervenção na Europa transformou o Atlântico ainda em mais importante como centro do mundo. Verdadeiramente centro do mundo nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Isso acelerou com o processo de descolonização dos anos 60. Mas voltemos atrás. Onde tinha existido o Império Português, que não tinha ficado no Atlântico, mas tinha no Atlântico um ponto fulcral, e onde tinha existido o Império Espanhol, surgiu também o Império Britânico, inglês na altura, o Império Francês e o Império Holandês. E embora o Império inglês ou britânico gostasse de dizer que tempos houve como no tempo da Rainha Vitória, que nunca o sol se punha nesse império, porque haveria sempre uma possessão colonial na qual o sol brilhava. O que é facto é que, como potência marítima, foi muito importante para o Império inglês, mais tarde britânico, o Atlântico. Como foi menos para o Império francês. Mas foi porque a França teve uma posição, apesar de tudo, importante na costa ocidental de África. E embora nunca sendo uma potência marítima no sentido dos mares, era uma potência continental, o seu império também era banhado pelo Atlântico. E o mesmo aconteceu numa certa fase com o Império Holandês. Recordemos as incursões holandesas no Brasil, a presença nas Antilhas que durou até hoje, o que significa que nas várias experiências imperiais, coloniais e imperiais, o Atlântico continuava presente. Regressemos agora ao século XX. E no século XX, o que se passa é que com as descolonizações, nomeadamente a descolonização britânica e a descolonização francesa, novos Estados emergem. E muitos deles em África. Como tinham emergido no século XIX, fruto da descolonização na América Latina, a partir das colónias espanholas e de uma antiga colónia portuguesa convertida em capital do Império, pela presença da corte, tinham emergido os novos Estados da América Latina. O Atlântico sempre presente. E assim continuou a ser até os anos 70.
Até que, algures entre os anos 70 e os anos 80, alguns profetas vieram dizer-nos que o Atlântico estava a perder o seu papel central e que o mundo se deslocava para o Pacífico, que novas economias emergiam que iriam liderar o mundo, nomeadamente o asiático, como era o caso dos tigres asiáticos, dos quais se esperava tudo. Havia uma realidade promissora, à qual tinham chegado em devido tempo os portugueses também, o Japão, e somado à importância crescente da China, levava alguns a profetizarem que o centro do mundo deixava de ser o Atlântico para passar a ser o Pacífico, porque acabaria por banhar os Estados Unidos da América, portanto a superpotência restante depois do fim da bipolarização universal, e a Ásia emergente, da qual avultaria necessariamente a China. E esta profecia, acompanhada da profecia da morte da Europa, ou da decadência da Europa, ou da crise da Europa, ou da incapacidade da Europa se recriar, e do descaso em relação à América Latina, em relação à África, porque houve disso. Começa na transição para os anos 80 e prossegue nos anos 90. Recordo perfeitamente de um grande estadista, verdadeiramente estadista, europeu, numa visita de Estado a Portugal, se ter encontrado com o então Primeiro-Ministro e se ter encontrado comigo, o então líder da oposição, e ambos termos falado da importância da África em relação à Europa, que parecia uma evidência. E era total a incapacidade de compreensão de um grande estadista que tinha dado um passo essencial para o seu povo e para o seu país e para a Europa, a sua incapacidade relativamente à importância do Atlântico do Sul, nomeadamente da África, mais relativa e mais aberta era a posição em relação à América Latina, mas havia ali uma espécie de, havia um bloqueamento que explica porque é que tanto tempo a Europa perdeu tempo na compreensão da realidade africana. E tudo se paga na vida, de uma forma ou de outra. Simplesmente, pasme-se, a última década tem revelado como é errada essa profecia antecipada, demasiado antecipada e arriscada, do fim do papel do Atlântico. A Europa resistiu, com os seus achaques, com as suas crises, com os seus problemas, mas o que é facto é que deu passos no sentido da integração, se alargou, acabou por encontrar fórmulas para compaginar velocidades diferentes e até visões e vivências diversas. Mas, sobretudo, o que se passou foi que a América Latina foi ganhando uma importância crescente. E nela, nomeadamente na liderança do Mercosul, o Brasil, isto é, uma realidade ligada intrinsecamente ao Atlântico. Que a África afirmou os seus foros de cidadania. E nela, em particular, boa parte da África virada para o Atlântico. Que ao mesmo tempo que isto acontecia, havia uma recriação da Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica, aos poucos, era chamada e é chamada a olhar para o Sul, a olhar mais para o Atlântico, onde, aliás, Portugal já tinha tido, desde sempre, uma posição relevante. E os próprios Estados Unidos da América, e acrescento o Canadá, uns e outros, redescobriam virtualidades no Atlântico, em termos de alianças,
em termos de convergências, de cultura, de civilização e estratégicas, que não faziam esquecer, obviamente, os conflitos e a importância do Pacífico, mas voltavam a colocar na ordem do dia a importância do Atlântico. Isto corresponde aos últimos anos, se quisermos ser generosos, à última década. Não foi homogéneo isto. Não foi homogéneo esta percepção. Mas existiu. E foi lúcida. E foi lúcida. O que significa que o Atlântico, sem esgotar a realidade universal, tem um papel central nessa realidade. A própria reafirmação da Federação Russa como potência regional, não esperada para tão breve, e com uma intervenção em termos estratégicos, pensando também não só a área do Mediterrâneo, mas chegando à África, tudo isso acaba por mostrar a importância do Atlântico. E a própria China sentiu e sente a relevância de uma presença mais forte na Europa e de uma presença mais forte na América Latina e de uma presença muito forte na África. E, portanto, uma atenção particularmente relevante ao Atlântico. Isto é novo, isto está a acontecer, isto acontece todos os dias e isto dá significado à importância do tema escolhido pelo vosso magnífico reitor. E Portugal? Bom, e Portugal foi um império que foi conhecendo várias fases, primeiro com uma retração, por utilizar termos essencialmente militares, uma retração relativamente à Ásia e à Oceania, com exceção de Timor, depois com uma retração através da independência do Brasil, e já no tempo daqueles menos jovens, mas conhecido, ouvido falar pelos mais jovens, finalmente com a descolonização e o fim do império de 5 séculos em África, que é um facto muito recente. E esse Portugal imperial, colonial imperial, que chega praticamente quase até ao final do século XX, era um Portugal que tinha dificuldade em fugir à ideia de uma centralidade e de uma concentração do poder na então chamada metrópole, e uma maior dificuldade ainda em gerir a sua relação com as realidades coloniais mais distantes ou mais próximas. No que toca à realidade autonómica, afirmada e acolhida na Constituição de 1976, essa dificuldade também existia, porque se procurava, como se chegou a pensar procurar para Cabo Verde, numa fórmula que era uma fórmula de proximidade intermédia, mas tendencialmente centralizadora. Ora, este Portugal imperial desaparece. Desaparece e quase em simultâneo assume-se em plenitude a integração europeia, que decorria de uma realidade geográfica, de uma inserção histórica e cultural, mas também de uma opção económica e financeira que se acentuara nas migrações dos anos 60 e 70, que, contrariamente às migrações do século XIX, do começo do século XX para as Américas, tinham sido sobretudo migrações para a Europa. E, portanto, a Europa surge por um voluntarismo essencialmente de uma minoria, mas o projeto europeu, essa é a sua grande virtualidade, essa é a sua grande debilidade, é um projeto vanguardista e que nem sempre cuida de chegar aos povos, às opiniões públicas em devido tempo,
Esse projeto foi também um projeto vanguardista, na democracia nascente, e nesse projeto vanguardista houve que tentar equacionar como seria o Portugal do futuro. Nele coube, de imediato, uma realidade de que, como foi bem dito, esta universidade é um pilar essencial. Isto é uma visão de autonomia das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, de uma autonomia que se foi consolidando e afirmando em sucessivas revisões da Constituição, mas sobretudo na vivência cultural, porque se tratava de um lado, da parte de quem tinha uma visão que era herdeira ou legatária da capital do Império, de aceitar uma nova realidade, e por outro lado a afirmação das vivências próprias das autonomias em democracias nascentes. Surge então um conceito que é o conceito timidamente nos anos 80, mas que se consolida com a aproximação do final do século, do Portugal arquipelágico. Portugal não é um continente e duas regiões autónomas, para já não falar na realidade que eu chamo o território espiritual de Portugal, as comunidades espalhadas pelo mundo, o que bem percebem aqui nos Açores, que é um território físico e é um território espiritual muitíssimo mais vasto, e Portugal é esse território espiritual. Mas a visão arquipelágica, mesmo no quadro do território físico, significava Portugal redescobrir o mar, redescobrir a importância própria das regiões autónomas e redescobrir a realidade de um triângulo, em que o continente é uma das peças, ou se quiser é um dos vértices desse triângulo. E essa nova realidade tem de admitir que é um salto qualitativo apreciável relativamente à visão herdada do Império, representa um salto qualitativo. Tem que se começar a olhar para Portugal, e os primeiros a olharem, entre outros, foram os estratégos, alguns professores de alguns militares, alguns setores militares, alguns estudiosos das realidades dos novos equilíbrios internacionais e das relações universais. Então Portugal tem de equacionar o equilíbrio entre as várias componentes do arquipélago de forma diferente. De forma diferente. Realidade difícil, porque não esqueçamos que dentro do próprio continente havia assimetrias regionais muito acentuadas. Aquilo que estamos hoje a verificar, ou a que estamos a assistir, é o nascimento de uma nova visão a partir deste Portugal arquipelágico. E eu fiquei muito impressionado, e não há nada como reformular aquilo que se tem escrito para introduzir novos contributos, quando, a somar àquilo que já tencionava dizer, encontrei mais um ou dois dados interessantes nas lajes, no novo museu que a Força Aérea aí acaba de abrir e que vale a pena visitar, se porventura tiver essa oportunidade. Porque tem 4 meses. Tem 4. Uma realidade já conhecia, era a nossa luta pela plataforma continental. É uma luta estudada ao longo de décadas, que foi objeto de uma proposta. Essa proposta está em discussão na instância competente, foi reformulada com novos dados recentemente, mas no seu todo significa isto: se vier a ser consagrada, considerando a plataforma continental como um quase território do Estado português, porque sabemos que o tratamento jurídico não é exatamente mar territorial, mas é, em muitas das suas virtualidades, as mais diversas, afim, de repente, a dimensão
do tal arquipélago passa a ser 43 vezes aquilo que é a realidade pré-existente. Isto transforma numa área com um peso na Europa singular. Singular, já era singular. A nossa característica de realidade marítima, partilhada apenas por alguns dos nossos parceiros na União Europeia, mais singular passa a ser pelo peso efetivo que implica, que tem de ser assumido e tem de ser progressivamente assumido. Não é possível haver candidaturas como esta que sejam apresentadas sem que os portugueses como um todo assumam o que significa na sua visão de Portugal e para Portugal. Eu tenho há muito uma luta e que reafirmei agora como Presidente da República desde o início do meu mandato, de que Portugal sempre foi excepcional e se definiu como plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. E corresponde ao tal território espiritual português. Pois agora sumemos a isso, que é a nossa vocação de plataforma, a plataforma física que passa a existir, de facto, mas que nos responsabiliza, através desta nova dimensão pela qual estamos a lutar. Mas aquilo que de novo me sugestionou no tal museu, que acabei de visitar e que não existia há 5 meses, quando por lá passei, mas isso é o gênio português. E então o gênio português, no quadro açoriano, é um gênio com uma vitalidade e uma imaginação acrescida. Bom, e então fiquei a saber, pensando eu, que em termos de espaço aéreo, de controle aéreo, nós teríamos, na definição clássica do que é o território aéreo, definido pelas verticais construídas sobre as fronteiras terrestres, quanto muito aditando o mar territorial, bem entendido, e com alguma generosidade da zona económica exclusiva, como sabemos, e por aí adiante. Bom, fico a descobrir que nós temos fronteiras em termos de área de responsabilidade aérea, não com 2 países, Espanha e Marrocos, como eu pensava, mas com 8 países. 8 países. A nossa área de controle aéreo, simplificadamente chamada território aéreo, não vou entrar agora em pormenores jurídicos, leva-nos a ter fronteiras também com o Reino Unido, lá em cima, com o Canadá, lá em cima, com os Estados Unidos da América, uma fronteira enorme, enorme, em que se transita do espaço aéreo sob controle português para o espaço aéreo americano, com Cabo Verde, numa pequena parcela, com o Senegal, numa ainda mais pequena parcela, com Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Pasme-se. Eu próprio fiquei estupefacto. Portanto, são 8 realidades que são nossas vizinhas. Passámos de repente, nós que pensávamos que tínhamos 2 vizinhos, imaginem na vossa vida, imaginam que têm 2 vizinhos, ou 3, ou 4, e têm 8, descobrem que têm mais vizinhos. O que isto significa? Divisão. O que significa outra coisa? Que o centro geodésico passa a ser, efetivamente, outra realidade fundamental nesta área imensa no Atlântico. E pasme-se onde? Andando por aqui, pelos Açores. Isto é uma nova realidade. Eu sei que esta realidade para muitos parecerá uma ficção, porque legitimamente os preocupa no dia a dia
um conjunto de provações e de privações que tem a ver ainda com as fronteiras clássicas, tem a ver com as desigualdades, assimetrias e outras realidades que atravessam o continente e tem a ver, apesar de tudo, com uma visão que foi sendo superada no tempo, está a ser superada no tempo, é hoje radicalmente diferente da que era há 40 anos, mas que correspondia à visão anterior e que deixa sempre algumas reminiscências na compreensão das virtualidades das regiões autónomas. E, portanto, isto para vos dizer o seguinte: há aqui uma coincidência virtuosa entre a redescoberta do Atlântico, em termos geoestratégicos, por vários continentes, que não tinham olhado seriamente para essa realidade. Mesmo na América Latina não tinham olhado seriamente, mesmo em África não tinham. Às vezes por boas e más razões. Eu vou dizer-lhes algumas boas razões. Boas razões é a circulação crescente no Atlântico, a todos os níveis. Más razões, o narcotráfico no Atlântico, a pirataria no Atlântico, que se pensaria apenas preocupação noutros oceanos. Não é. É uma preocupação no Golfo da Guiné, por exemplo. E de repente, também isso ajudou a acordar Estados Unidos da América e Canadá e países europeus, mesmo de vocação continental, para a importância daquilo que se passava no Atlântico e para descobrirem que não há nenhuma fronteira entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. E que se circula do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, por boas e por más razões. E que, portanto, é fundamental olhar para o Atlântico como um todo. E, curiosamente, sendo uma coordenada tradicional da política interna e externa portuguesa, uma visão atlantista, essa visão atlantista ficou como que apagada, atrás de um biombo, diria um professor de Direito, que eu não tive, mas conheci muito bem, o professor Paulo Cunha, obnubilada, escondida, por detrás da prioridade da integração europeia, que foi muito exigente durante várias décadas e absorvente. Está a haver uma redescoberta que se acentua ao longo da última década, nomeadamente nas gerações mais jovens. A minha geração, quando jovem, em rigor eu não fui jovem, porque eu pertencia à última geração que passou diretamente à adolescência, à idade adulta, aos 17 anos. Havia, na altura, a infância, a adolescência, a idade adulta. A juventude como categoria social surge precisamente na transição dos anos 60 para os anos 70. Estava eu a deixar de poder ser jovem. Achava eu. Não era esse o pensamento das juventudes partidárias que iam quase até aos 40 anos. Bom, ou pelo menos até aos 30 e muitos anos. Mas o que é facto é que, naquela ocasião, apesar de tudo, por razões que se prendiam da vivência colonial e imperial e sua reminiscência, havia uma circulação que não circunscrevia a Europa. Tinha tido de haver, para muitos. Nas gerações subsequentes, eu vi com os meus alunos para onde é que eram os programas de formação académica ou a cooperação entre universidades, para a Europa sobretudo. Isto era muito claro nos anos 80 e 90. Era a Europa. E, portanto, era muito raro os meus alunos verdadeiramente se interessarem ou conhecerem quer a realidade norte-americana, das Américas do Norte, quer latino-americana, quer africana.
Isso mudou. Isso mudou. Com programas de colaboração e com circulações e depois com migrações, por razões muito diversas, quadros qualificados ou de até trabalhadores que não tinham conseguido, nomeadamente razões de idade, essa mais elaborada qualificação. E, portanto, há uma convergência entre esta reafirmação do Atlântico como centro e a descoberta entre nós da importância de pensar Portugal a prazo, agora estamos a falar de Portugal do futuro, e não importa se eu vou ver ou não esse Portugal. O meu estado de saúde permite-me imaginar que sim, que verei essa realidade em devido tempo. Mas certamente será a vossa realidade. A vossa realidade será essa. Para além da tal dispersão ecuménica universal, essa nova realidade. E essa nova realidade mostra porque é que é acertado escolher-se este tema nesta universidade e ela apostar muitíssimo no estudo, tudo o que tem a ver com o Atlântico. Tudo. A história, a política, as relações internacionais, a sociologia, mas também os recursos económicos, mas também a realidade cultural. Tudo. Tudo. Pela posição única em que se encontram os Açores e pela responsabilidade única que tem a Universidade dos Açores. Sempre defendi que, para além daquilo que caracteriza as universidades, universitas, quer dizer, universalidade, uma abertura, uma curiosidade científica constante a tudo o que de antigo reformulado como se fosse novo e de novo, verdadeiramente novo, surja. Além disso, devem especializar-se de forma particular naquilo que é a sua mais-valia. A sua mais-valia. É uma guerra enorme. Porque tantas vezes os meus pares querem ser todos iguais, miméticos. Portanto, há um curso de determinada matéria, vou escolher um exemplo, vitivinícola. E entendem que, pois então, as escolas devem multiplicar escolas com essa vertente e essa especialização, mesmo onde, obviamente, não é a mais-valia fundamental o vinho. Porquê? Porque não é nenhuma inferioridade de deixar a outras academias essa tarefa, sendo os bens raros. Se houvesse bens ilimitados para todos estudarmos tudo, não havia nem economia, nem política, nem direito. Porque não havia raridade de bens e a teoria do valor como a conhecemos. Não haveria necessidade de resolver conflitos que supõem um poder político, nem haveria regras de direito, tal como elas existem, para ajudar a resolver esses conflitos. Mas isso é o paraíso para quem acredita nele. É o meu caso, não tem de ser o vosso. Pode ser de muitos, não tem de ser de todos. Ou é uma felicidade universal que se ambiciona, mas que não corresponde à realidade do dia-a-dia. Portanto, percebe-se bem que esta universidade, sendo aberta à visão universal, aposta de forma muito particular naquilo em que só ela está em posição de poder apostar. As demais podem ajudar, podem colaborar, podem ter, obviamente, centros de investigação, de pesquisa, de ensino, mas não se podem substituir a quem está numa posição insubstituível. Uma das riquezas da natureza humana, costumo dizer aos meus alunos logo na primeira aula, é sermos todos diferentes. Seria uma monotonia sermos todos iguais. Seria insuportável. Já às vezes é insuportável sermos demasiado parecidos uns com os outros, quanto mais sermos todos iguais. E, portanto, termino um pouco como comecei, dizendo, para passarmos à parte que é importante, que é a parte de vos ouvir
Eu não sei bem se conseguir responder, mas falarmos. Quer dizer que me sinto bem a ser aquilo que sou, melhor do que em tudo o resto, por onde passei, onde me encontro, que é professor. Me sinto bem a estar numa universidade jovem, já madura, mas jovem, em reestruturação, que é um pleonasmo. Uma universidade está sempre em reestruturação. Todos os anos entram novos alunos que têm uma maneira diferente de ver a vida, ou uma maneira que no fundo é igual, mas que eles expressam de forma diferente. Isso obriga a estar em reestruturação permanente. É desagradável para os velhinhos como eu? É. Mas eu fui dos primeiros a aceitar aquilo que ao mesmo tempo é penoso, que é saber sair a tempo. Que é o mais difícil, como sabe. Do futebol à política, da música, sei lá, eu não posso ser às artes plásticas e à música porque se encontram exemplos notáveis de que ainda bem que não saiu. Mas noutros domínios é preciso saber sair a tempo. E os professores também têm que saber sair a tempo. Não quer dizer que não possam continuar a fazer outras coisas, de outra maneira, dando lugar aos mais novos. Porque é essa a força das universidades. Se congelam, se bloqueiam, se ficam aqueles que são os pais da pátria, os senadores, porque são senadores, as universidades estiolam como as sociedades estiolam. Sinto que não é o caso desta universidade, que é uma universidade que percebe o que é a mudança geracional, que aposta em temáticas que são a sua mais-valia, que aposta sobretudo naqueles que são a grande razão de ser das universidades. E aqui termino mesmo. Uma universidade é mais, embora suponha sempre o ser um centro de pesquisa, de investigação, da ciência. Senão, o moinho não consegue moer por falta de grão. Está-se a ensinar aquilo que não se investigou. Mas não é apenas um centro de pesquisa. A universidade existe como é porque há estudantes. Além dos estudantes, que são os pesquisadores, os investigadores, há outros. Esses são a razão de ser da universidade. Que são estas jovens e estes jovens, agora sim, há jovens, estas jovens e estes jovens, que são a razão de ser da universidade.